Aleluia. Obrigado, Jesus, por este momento especial em Tua presença, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Jesus. É maravilhoso quando o Senhor nos dá a direção para adorar a Ele, para oferecer a Ele o sacrifício vivo e santo. Creio que o Senhor nesta noite está se revelando mais uma vez fiel a todos nós que estamos aqui. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus com o hino 525. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Toda honra e glória, Senhor, seja dado a Ti, ó Pai. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Cante, adore. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias a Deus. Declare com autoridade. Diga: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Oh, aleluia. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido os irmãos para colocar de pé. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Peço, os irmãos, se perdoem pela a voz, tá? Me recuperando ainda de uma gripe, mas logo, logo, em nome de Jesus, estarei 100%. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Faremos a mesma leitura da semana passada, versículo 33 ao versículo de número 40. Aleluia. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33 ao versículo de número 40. Todos acharam? Leiamos a palavra do Senhor. Os que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançares uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados,
tentados e mortos, ao fio da espada. Andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Louvado seja Deus. Estaremos dando graça pela palavra neste momento. Há um pedido de oração. Peço oração para o irmão pelo Tiago, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor em suas costas. Está na UTI. Que passou por uma cirurgia para tirar um tumor e se encontra na UTI. Vamos estar orando por ele. Deus é poderoso para dar vitória. Peço aos irmãos que orem pela minha filha Kelly. Ela não passou bem essa tarde. Foi ali no hospital para ser tratada. Peço aos irmãos que orem por ela, para que o Senhor visite e restabeleça a sua saúde. Continue orando pela minha companheira, está se recuperando. Deus tenha abençoado e logo, logo, em nome de Jesus, ela estará de volta aos cultos. Vamos estar orando neste momento. Orem comigo. Querido Deus, eu quero te louvar, Pai, te bendizer, pois o Senhor é grande, poderoso, excelso em glória e majestade, Pai. Aqui estamos para te servir, para te adorar. Somos gratos a Ti pelos louvores que o Senhor nos permite adorar o Teu nome. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, que vem ao nosso encontro, Pai, nesta noite. Peço-te, ó Deus, pela Tua graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, estenda Tuas mãos no andamento deste culto, que a presença do Senhor possa ser real em nossas vidas, Pai. Senhor, te pedimos nesta hora também, pela vida do Tiago. Eu não conheço, mas Tu conheces ele, sabe a sua necessidade, e estar aqui este pedido, Pai, de oração. Ó Deus, estenda Tuas mãos sobre ele, restaurando a sua saúde, repreendendo todo o mal, restabelecendo, Pai, a saúde do Teu filho, para a glória do Teu nome. Eterno, eu oro também em prol da Kelly. Visita a Kelly, ó Deus, restabelece a sua saúde para a glória do Teu nome. A minha companheira, irmã Rita, visita a tua filha, continue restaurando completamente a sua saúde, Pai. Abençoe a tua filha. Senhor, eu oro também, ó Pai, pela vida da irmã Ariane, que passou hoje por mais uma sessão de quimioterapia. Ó Deus, visita a tua filha, venha restabelecer a saúde da tua serva, venha dar vitória a ela, Pai, vitória à sua família. Estenda as tuas mãos, Tu és poderoso para assim, ó Deus, realizar o milagre, para louvor e glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, a necessidade dos Teus filhos, manifeste o Teu poder. Pedimos, meu Senhor, e Te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Convido a irmã Gabi para estar louvando o nome do Senhor.
Enquanto ela se prepara, deixa eu já dar os avisos. Amados, como já é sabido dos irmãos, desde o domingo, hoje será o nosso último culto semanal. A partir da manhã, nossos trabalhos estão sendo direcionados para o nosso grande templo, para os nossos 85 anos da nossa igreja. Então, os irmãos têm a liberdade de, junto conosco, estarmos ali no nossa casa maior, no nosso grande templo, para agradecer ao Senhor por esses 85 anos de vitória que o Senhor tem nos dado e tem nos abençoado. Peço aos irmãos que não deixem de participar deste momento tão especial. São 85 anos, não são 85 dias. Mais uma vez, aqueles irmãos que tiverem dificuldade de estarem devido à condução, irmãos, nos comuniquem para que nós possamos auxiliá-los, para que os irmãos estejam ali para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Retornaremos só a terça-feira que vem. Amém? Segunda-feira também nós deixaremos livres as irmãs do círculo de oração para estar descansando devido ao trabalho aí da semana. Acaba sendo um pouco cansativo devido à distância, os eventos, mas é momento especial e nós não podemos abrir mão. Amém, queridos? Mangabi estará adorando ao Senhor juntamente com seu esposo, tocando, e nós estaremos servindo ao Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do nosso Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados, tem outro aviso, acabei esquecendo, está passando, mas muito importante, tanto para os irmãos presentes quanto os que estão acompanhando através da live, em relação à nossa atividade local no sábado. Estaríamos aqui pintando a igreja. Peço aos irmãos que também multipliquem essa informação aos nossos irmãos e às nossas irmãs, devido às atividades gerais que nós teremos a partir da manhã até no domingo. Então, nós achamos por bem, e por outros motivos particulares até dos nossos pintores, nós achamos por bem suspendermos a pintura no sábado e reagendar para o sábado que vem. Então, não será nesse sábado, será o último sábado do mês. Nós não estaremos aqui no sábado pintando a igreja. E até ficou um pouco melhor devido até um dos nossos irmãos, por questões físicas e também de enfermidade, não poder estar presente, e mudando para a semana que vem ficará mais fácil de estarmos nos reunirmos para fazer também essa obra que faz parte de uma adoração a Deus também, que é o nosso serviço à sua casa. Então, não teremos trabalho no sábado aqui na igreja de pintura. Esse trabalho será reagendado para a semana seguinte. Amém, queridos? Peço aos irmãos que nos ajudem, as irmãs nos ajudem a multiplicar essa informação para as demais. E os irmãos da mesma forma. Daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos chegando ao término do nosso estudo, que tem por tema o oxigênio da vida cristã. A semana que vem nós estaremos fechando esse assunto. Hoje é o penúltimo dia que nós estaremos falando sobre esse tema tão preciso, que é a estrutura da nossa fé. O oxigênio significa fé. E em cima desse ponto, nós já falamos de várias características dessa estrutura essencial na vida do crente, que em nenhum momento da sua vida pode faltar fé. A semana passada falamos sobre experiências em circunstâncias favoráveis na vida dos servos do Senhor. Nós temos no término desse capítulo experiências de circunstâncias favoráveis e temos também exemplo de experiência dos servos de Deus em circunstâncias desfavoráveis. Porém, independente das circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis, a sua vida estava estruturada na fé em Deus. E isso não abalou as suas estruturas, porque quando Deus é a nossa estrutura, nós estamos firmes, independente das circunstâncias da vida. Falamos sobre a primeira característica dessas circunstâncias favoráveis, que esses homens venceram reinos. Falamos do Josué, que venceu 35 reinos, com um exército de pessoas que não eram preparadas para a guerra. E um exército que era formados por pecuários, agricultores e fabricantes de tijolos no Egito, que aprenderam com seus pais ainda novos a estarem trabalhando para o progresso egípcio, porque eles estavam vivendo sobre um domínio.
é onde seus pais, todos estes, morreram no deserto, mas estes que tiveram o privilégio de ter experiência com Deus e chegar até o padrão final, que era entrar na terra prometida. E Deus, através dele, com esse exército, liderado por Josué, consegue aí vencer 31 reinos. Falamos também de Davi, que foi um outro grande guerreiro que venceram diversas batalhas. E falamos de Josafá, que de uma forma diferenciada, sem usar espada, sem usar lança e sem usar flechas. Nenhum poder bélico da época, mas através do jejum, da oração e da adoração a Deus, venceu um grande exército que veio contra a cidade para destruir o seu reino. Então nós fechamos falando dessa parte tão precisa, e o segundo ponto que falou sobre a prática da justiça. E na ciência feito nós falamos sobre a vida de Samuel, homem que tinha experiência desde jovem com Deus, que desde a sua tenridade, tão novo, não deixou-se ser influenciado pelos maus exemplos dentro da própria casa do sacerdote Eli, onde seus filhos tinham um mau exemplo a passar, mas ele não foi influenciado com esses maus exemplos. Ele continuou com a fé ativa em Deus, vivendo uma vida diretiva para o Senhor. E fechamos falando do velho Josué, que mesmo chegando na terra prometida, havendo muitas influências dos povos que ainda não tinham sido conquistados, que eram adoradores de deuses minúsculos, e sobre os povos que eles tinham subjugados, como próprios gibeonitas, que estavam no meio deles com outra forma de culto, aonde eles fizeram paz, que nós conhecemos a história, e eles foram poupados de gibeonitas, mas só que eles tinham um risco, porque eles adoravam a outros deuses, tinha outra cultura de fé. E mesmo com todas essas influências, tanto antes no Egito, como também dos povos que viveram antes do Jordão, quanto também aqueles povos da terra, ele não deixou se influenciar pelos maus exemplos daquele povo. E ele, no término da sua vida, ele propaga uma nova aliança para o povo, aquela nova geração, dizendo que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Ou seja, enquanto viver, ele e a sua casa serviria ao Senhor. Hoje nós daremos continuidade, chama a atenção de todos para o versículo de número ainda 33, a parte final do versículo. Vamos ler todo o versículo para entendermos a continuidade. Os quais pela fé venceram reinos, já falamos, praticaram a justiça. Terceiro, alcançaram. Olha o que o texto está dizendo. Alcançaram promessas. E o texto deixa bem enfático no plural. Alcançaram promessas. Aí o texto continua. Fecharam as bocas dos leões. Percebemos que o texto também deixa no sentido plural, não singular. Fecharam, quer dizer que não foi um só que teve essa experiência. Fecharam as bocas dos leões. Então percebemos que o texto mostra mais dois destaques desses homens que tiveram experiência de fé. Assim também a nossa vida. Vivemos em dias que temos grandes desafios pela frente. Temos cada dia uma luta, uma batalha, e muitas vezes, como eu falei na semana passada, muitas vezes essas batalhas são psicológicas, essas batalhas são na alma, essa batalha fala do nosso interior e deparamos com ela todos os dias.
Assim como esses homens venceram através da fé, podermos, através do poder de Deus em nosso viver, de vencer todas as circunstâncias que atravessamos com a fé ativa em Deus. Amém, queridos? Podemos sermos perseguidos, mas não vencidos. Abatidos, mas não desamparados. Amém? Porque o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. Eu acho lindo quando Paulo escreve à igreja de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, para chegar ao desfecho do versículo 13, olha o que Paulo diz. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho. Olha o que Paulo está dizendo. Eu aprendi com Deus, na minha caminhada de fé, no meu exercício de fé, diante de todas as circunstâncias da vida, ele está dizendo, tantos favoráveis quanto desfavoráveis, ele está dizendo, aí o versículo 12 ele diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto ter fartura, como ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Paulo está dizendo, tanto nas circunstâncias favoráveis, quanto desfavoráveis, aí ele vai dizer o versículo 13, olha o que vai dizer o versículo 13, que está destacado em vários carros, né? O pessoal põe na frase no carro, mas põe em evidência só o versículo 13, mas esquece do 11 e do 12, amém? Ou seja, em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, Paulo está dizendo, a minha fé está ativa, amém? A minha estrutura está firme. Aí ele vai dizer, e tenho força para vencer, tenho poder para vencer, mas onde ele vai mostrar onde está a força dele? Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde está a nossa força? Diga, Cristo. Cristo é a nossa força que nos fortalece para vencer as circunstâncias, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. A fé em Cristo. Amém? Cristo é a nossa base de fé. Cristo é a nossa estrutura para vencer as crises dessa vida. Amém, queridos? Então vamos vermos aqui que o texto ele é enfático em afirmar que alguns desses homens alcançaram promessas, circunstâncias favoráveis. E podemos destacarmos dois homens destes como Josué e Calebe. Que em Josué capítulo 1, não vamos ler o texto que é um pouco extenso, são 18 versículos para estarmos relatando todos estes, demonstra para nós que todos que saíram do Egito de 20 anos para cima, todos morreram. Nenhum alcançaram a promessa, com exceção a Josué e a Calebe, que creram na promessa, que colocaram sua vida em risco no momento que era necessário. Interessante que eles colocaram a vida em risco, não tiveram a sua vida como preciosa, porque quando foi enviados 12 espias, e um desses 12 espias, um deles era Josué e o outro Calebe, e os 10 espias traz um laudo negativo, faz que o povo murmure contra Deus, influencia, porque eles eram a maioria. Cuidado, viu? Muitas vezes a maioria não tem a razão não, viu? Muitas vezes a maioria não tem a verdade não, viu? Cuidado com o negócio de maioria. A maioria, eu vou estar com a maioria. Cuidado com isso. A maioria era 10, era o grupo de 10, era apenas 2. E esses 2, eles
permaneceram firmes. Eles permaneceram com a fé ativa em Deus. Eles estavam convictos do que Deus falou era poderoso para cumprir. Independentes que eles fossem soldados preparados ou não. Independentes que o povo da terra tinha descendente de gigantes, como já falamos em outros encontros, os filhos de Anak, homens Arrão, homens que desde a sua meninice era preparado para fazer guerra, independente que havia fortalezas, independente que tinham guerreiros e arqueiros, independente de carros de ferro que eles tinham, independente de tudo isso, a visão de Caleb e Josué, meu irmão, a visão de Josué e Caleb, meu irmão, estava em Deus, não estava na circunstância, não estava nos desafios, não estava no que tinha que enfrentar. Assim deve ser a nossa vida, meu irmão. Assim deve ser a nossa vida, minha irmã. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das batalhas que temos que enfrentar amanhã, saiba de uma coisa: coloque a tua fé ativa em Deus. Olha para a promessa, olha para que Deus te falou, olha para as palavras de Deus que falou ao teu respeito, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que tem te prometido. Aconteceu aqui. Ainda de ser a minoria e colocar sua vida em risco, eles colocaram as suas vidas em risco. Porque quando trouxeram o laudo negativo, eles tomam a voz e diz: de certo, aquele povo é poderoso, de certo, eles são grandes mesmo, de certo, são grandes obstáculos, mas nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Deixa Deus trabalhar no teu íntimo hoje. Você tem uma promessa. E essa promessa quem te fez foi Deus. E se Deus te prometeu, nada impedirá de Ele cumprir na sua vida, independente dos desafios da frente. Você tem uma promessa. Eles colocam a vida em risco porque a maioria fica contra ele. E o povo se levanta. Imagine um povo alvoroçado pela influência negativa. Imagine um povo que se levanta contra o próprio líder Moisés e diz: por que nos trouxeste aqui? Para nós agora enfrentar e morrer diante dos soldados desse povo aí que é forte, que são bélicos, e se levantam e murmuram, a ponto de eles pegarem pedras, de lançar sobre Caleb e Josué. Eles iam matar Josué e Caleb naquele dia. Eles levantaram para matar Josué e Caleb. Eles colocaram a vida em risco, mas eles continuaram olhando para a promessa. A Bíblia diz que foi preciso Deus se manifestar em glória naquele momento. Se a tua vida está em risco, meu irmão, se a tua vida está em risco, minha irmã, porque você tem defendido o que Deus te prometeu, ainda que tenha risco, não temas, porque Deus, Ele manifesta a sua glória para te dar o livramento, assim como deu a Josué e Caleb. A glória de Deus manifesta no arraial. Os murmuradores teve que ficar quietos. Os murmuradores morreram, mas a promessa permaneceu de pé. Eles continuaram vivos. Eles não morreram diante daqueles que se levantaram. Deixa eu te informar, você não vai morrer diante daqueles que se levantaram. Você não vai tombar diante daqueles que se levantaram. Você não vai ser derrotado diante daqueles que se levantaram. Continua olhando para a promessa, porque de Deus manifestará a sua glória com livramento para a sua vida. Deus cumprirá a promessa. Amém? Eles alcançaram a promessa. O texto é bem claro em afirmar. Eles alcançaram a promessa. Josué e Caleb
Outro exemplo, Abraão e Sara, já na idade avançada. Imagine a crítica que não era daqueles que estavam à sua volta e ouviram até o testemunho deles. Porque muitas vezes na inocência nós contamos testemunho e falamos o que não era nem para falar, não é verdade? Muitas vezes nós empolga tanto de falar o testemunho que nós falamos além. E muitas vezes surge crítica, porque nós contamos o testemunho. Porque nós falou que Deus vai fazer. Porque nós falou que Deus nos prometeu. Lembra de José? José é outro que nós vamos falarmos. Contou demais, falou demais. Mas ele estava com um coração seguro em Deus. Ele conta o testemunho das revelações que ele recebeu, do que Deus falou ao seu respeito. Mas seus irmãos devem dizer, glória a Deus, aleluia, não. Seus irmãos se levantaram. Seus irmãos disseram, quem é esse sonhador para ser líder sobre nós? É assim, amados. Muitas vezes temos que ter até prudência para testemunhar, viu? Tem que ter até prudência para testemunhar. E ali não foi diferente, a mesma forma. Eles começaram a contar, o Senhor disse que vai nos dar um filho. O Senhor nos prometeu. O Senhor disse que vai nos dar o filho da herança. Imagine a crítica que não era. O texto não vai relatar a história do que falaram, daqueles que disseram. Não. O texto vai mostrar a evidência do poder de Deus conduzindo a salvação. E o texto ele é bem enfático, que foi Deus que fez a promessa a Abraão e a Sara. Foi Deus que mudou o nome deles. Foi Deus que falou que eles seriam pais de multidões. Amados, agora imagine uma mulher velha, estéril, e já tinha passado o costume das mulheres, mas havia uma promessa. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E quando tem uma promessa divina, haverá o seu cumprimento. Pode passar o tempo, pode passar as possibilidades, pode sair além da lógica, pode sair da lei da gravidade, pode ser tudo além do que é imaginável. Mas Deus te fez a promessa, continue crendo, porque o Deus que abriu o ventre de Sara com 90 anos para gerar, para cumprir a promessa, é o Deus da tua vida. Você pode glorificar a Deus, é o Deus da tua vida que te fez a promessa e é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Alcançaram promessas. Podemos também relatarmos e concluirmos em Josué. E fazendo uma interligação com Davi, que a experiência dos dois parece quase idênticas. Se nós formos observar e analisar o texto, meditar no texto, parece ser quase idêntica a ação de Deus realizada na vida do adolescente José e na vida do adolescente Davi. A Bíblia diz que o Senhor, Gênesis nos fala sobre isso, e não vamos decorrer o texto agora, porque o tempo não permite, mas você pode ler em casa, a partir do capítulo 37 de Gênesis. A Bíblia revela que o Senhor tinha dado sonhos a José. O Senhor tinha feito, diga, o Senhor tinha feito uma promessa. Diga, o Senhor tinha feito uma promessa. Assim não foi diferente na vida de Davi. O Senhor leva, através do profeta, o profeta Samuel, leva à casa de Davi uma promessa. Tanto que 1 Samuel capítulo 16, o Senhor repreende até o profeta e diz, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Enche teu vaso de azeite e vem, porque você irá na casa de Jessé, porque eu tenho provido lá um dos seus filhos para ser rei. Diga, na casa de Jessé tinha uma promessa. Assim como na casa de Jacó. Na casa de Jacó, o Senhor escolhe a José, dentre todos os filhos de José, de Jacó, melhor dizer. E na casa de Jessé,
dentre todos os filhos de Jessé, o Senhor tinha escolhido a Davi. José tinha 17 anos de idade. José tinha 17 anos de idade. Diga comigo, José tinha 17 anos de idade. O texto revela que Davi também era um menino moço. A Bíblia não diz claramente a sua idade, quanto tempo que ele tinha de idade. Mas segundo os eruditos, historiadores, ele tinha aproximadamente 16 a 17 anos de idade. Tanto que não poderia nem se alistar, que tinha que ter 20 anos de idade. Davi não estava nem como um dos soldados do exército, como eram seus irmãos. Ele era o menino do campo. Mas havia na casa de Jessé uma promessa. Deus fez a promessa. Assim como fez na casa de José. Assim Deus fez na casa de Davi. Deus tinha uma promessa. A José Deus dá 2 sonhos. A Davi o profeta unge. E precisamos entender, amados, que não é que Deus fez para nós a promessa, que ela se cumprirá imediatamente em nossa vida. Diga, haverá um aprendizado de fé. Haverá uma experiência com Deus até se cumprir essa promessa. Já falamos aqui em outros encontros nesse tema que Deus não desenrola o rolo diretamente em nossa vida, porque nós não temos capacidade de receber o que Deus quer nos dar instantaneamente. Então Deus vai dando por medida. Deus vai se revelando conforme a capacidade que Ele vai nos condicionando e nos capacitando. Para José, durou 13 anos de experiência com Deus. Para Davi, da mesma forma, aproximadamente 13 anos de experiência com Deus. José recebeu o sonho, não foi ser governador do Egito de uma noite para o dia. Davi foi ungido, também não foi ser rei de uma noite por dia. Interessante que o Senhor, em outro texto, diz: eu achei a Davi o meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. Quem achou Davi foi Deus. Quem fez a promessa a José foi Deus. Mas haveria uma experiência de vida. Por isso que eu quero te chamar a tua atenção nessa noite. Deus te fez a promessa, mas Ele te dará, da promessa ao cumprimento da promessa, experiência de vida com Ele. É Deus na tua vida te capacitando. É Deus na tua vida te ensinando. É Deus na tua vida te dando experiência, te dando capacidade, para quando Ele colocar na tua mão a promessa, você dizer: bendito é o nome do Senhor. Você dizer: tudo foi Deus que fez. Grande é Deus na minha vida. Grande é o Senhor que me colocou aqui. Você vai olhar para trás, você vai lembrar de quem você era e aonde Deus te colocou, e você vai atribuir a Deus a honra e a glória. Você vai entender que não foi a tua capacidade que te colocou ali. Você vai entender que não foi os seus méritos que te colocou nessa posição. Você vai entender que não foi a sua capacidade humana e não foi ninguém à tua volta que te ajudou para te colocar nessa posição. É Deus na tua vida dizendo: filha, filho, foi eu que te coloquei. Você não tinha capacidade, mas eu te coloquei para mostrar que eu sou Deus na tua vida. E aqueles que estão à tua volta vai glorificar o meu nome e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso eles estão alegres. Deixa Deus policiar a tua vida. Deixa Deus moldar a tua vida.
Veja Deus nesta transição da promessa ao alcance da promessa, fazer na tua vida uma joia precisa para Ele. É Deus forjando o nosso caráter, é Deus agindo no nosso viver e dizendo: eu sou o Deus que conduzo os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga: Deus fez a promessa, e o mesmo que fez a promessa é fiel para cumprir. Passou 13 anos, nós conhecemos a história. José se torna governador do Egito. Passou 13 anos aproximadamente, o menino que foi ungido a rei, agora os próprios anciões junta-se de todas as tribos de Israel e vai até a ele para constituir rei sobre o trono de Israel. Passou 13 anos. Nesses 13 anos houve muitos desafios. Houve risco de morte, houve perseguição, houve descrédito, houve perseguições, houve deserto, houve provas, incompreensões, ingratidões e muitas outras coisas que eles passaram. Mas eles não desistiram. E é que eu te convoco nesta noite: não desista. Quem te fez a promessa foi Deus. Não desista. Quem é poderoso para cumprir na tua vida é Deus. E tem situação em nossas vidas que podemos até ter ajuda de A e de B, mas tem situações em nossa vida que Deus não permite nem A e nem B pôr a mão para nos ajudar. Tem experiência em nossa vida que nem o pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa, o amigo, ninguém, o pastor, o obreiro, a amiga, o irmão, a irmã, ninguém pode te auxiliar. É particularidade tua e de Deus. É experiência pessoal com Deus. Tentam até te ajudar. Pode até querer pôr a mão para te ajudar, mas tira a mão porque queima. Porque é particularidade tua e Deus. Ninguém consegue te ajudar. Nesta hora você precisa entender: quem te colocou dentro do teu coração essa convicção que nós chamamos de fé, quem colocou dentro da tua alma essa essência, esse equilíbrio, é Deus, o construtor da tua fé. E Ele te diz nesta noite: Ele é a solução, Ele é a resposta que você precisa. É Ele que vai fazer. É Ele que vai pôr a mão, é Ele que vai andar. Alguém pode querer te ajudar, mas não vai conseguir te ajudar. É Deus que será na tua vida, é Deus que fará sobre a tua vida. É Deus. E se cumprirá a promessa. Se cumprirá a promessa. Alcançaram a promessa. Aí o texto diz: fecharam as bocas dos leões. Aí nós lembramos só da experiência de Daniel, mas o texto está dizendo fecharam, não disse fechou. Então não é só a experiência de Daniel. Homens tiveram essa experiência. Aonde Deus se manifestou em sua vida. Sansão é um que teve essa experiência. Sansão vê um leão devorando um cabrito. E o texto é enfático em dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E Sansão teve força
de ir ao leão, matar o leão e livrar o cabrito. A Bíblia também conta a experiência de Davi com o leão. E o próprio Davi conta essa experiência dando testemunho. Diga, quem tem fé? Diga, quem tem fé? Tem testemunho para contar. Até para o rei. Davi começa a relatar para Saul, dá o testemunho. Dizer, ó rei, você está com medo de eu ir até o gigante? Deixa eu te contar uma história. Diga, quem tem fé, tem história para contar. Quem tem fé, tem experiência com Deus para dizer. Sabe que o seu Deus é capaz de fazer. Olha para trás, meu irmão, olha para trás aí, minha irmã. Olha para a tua história atrás. Quantas experiências que você teve com Deus. Quantos livramentos que Deus já fez na tua vida. Quantas bênçãos já alcançadas que você diz, esse caminho não tem mais jeito para mim. E Deus pôs as mãos, te tirou de lá e te colocou na sua presença. Para você dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem tem fé tem história para contar. Aí Davi começa a contar a história e dizer, um certo dia, estava eu cuidando das ovelhas do meu papai. E de repente um leão e um urso, e não só o leão, o urso também. Não vou contar a experiência do leão. O leão se apoderou da ovelha do meu pai. Já estava na boca do leão. Aí Davi disse, eu fui até aquele leão, matei aquele leão e tirei a ovelha do perigo. Fecha a boca do leão, mata o leão. Experiência para ser contada. Não fica no tocante só a Davi. Tem Benaia também, o seu líder de exército, grande guerreiro, um dos melhores guerreiros que Davi teve, Benaia. Eu não vou citar os textos, amado, vocês vão ter a portilha, tá? E tem todos os textos devido ao horário. Mas a semana que vem estarei disponibilizando a portilha para todos os irmãos desse assunto. Aí vem Benaia em batalha. Havia um leão na caverna. E a caverna era lugar estratégico de se esconder e de preparar a defesa. Havia um leão. Benaia se dá contra aquele leão, mata aquele leão e livra o soldado que estava com ele. Experiência. Agora eu pergunto, quem deu força para estes homens? Eles não tinham um rifle, eles não tinham uma escopeta e não tinham uma espingarda de 2 cartuchos. Eles não tinham nenhuma arma dessa. Tanto que a pólvora vem muito tempo depois, vem nos nossos dias, a descoberta da pólvora. Não havia arma precisa para matar o leão. Eles conseguiram fechar a boca. Porque quem estava direcionando a vida deles, diga, era Deus. Diga, quem estava direcionando a vida deles era Deus. Assim também, meu irmão. Assim também, minha irmã. Quantos leões espirituais, não físicos, não de forma literal, mas quantos leões espirituais que se levantam para colocar nossa vida em risco, para colocar a tua família em risco. Quantos leões que querem desmoronar a estrutura da tua casa, da tua família, daqueles que você ama. Quantas pessoas que se encontram em risco. Permita a Deus, através da fé, usar a tua vida para acabar com esses leões, para fechar a boca dos leões.
Permita Deus usar a tua vida para gerar força em você. E não com armas dessa vida, não com arma dessa terra, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém, queridos? Tanto é que esse texto aqui de Benaia, em várias traduções bíblicas antigas, traz que ele venceu 2 leões e depois venceu 1 leão. E quando fala desses 2 leões, está falando de uma forma simbólica, não literária. Esses 2 leões que o texto fala, que depois vocês vão ver em casa o texto, na apostila, esses 2 leões que o texto fala, de uma forma simbólica, eram 2 grandes guerreiros que havia em Moabe. De uma forma simbólica, constitui esses 2 leões que Benaia vence, que eram 2 grandes guerreiros temidos naquela época, homens que tinham nome, homem que tinha honra, homem que os povos tinham medo deles, mas Benaia, na força de Deus, acabou com esses 2 leões, fechou a boca, literalmente, desses 2 leões. Então eu te convoco nessa noite, que você ative a tua fé, dentro da tua casa, do teu lar, daqueles que têm afrontado a sua família, aqueles que nem é evangélico, mas que faz parte da sua família, que estão correndo risco. Permita Deus usar a tua vida, através da fé, para fechar a boca desses leões que querem destruir. Entenda aqui, são leões espirituais, e Deus nos convoca através da fé para vencermos e fechar a boca desses leões. Aí temos a experiência de Daniel, que é a 4ª experiência, que não precisou o Senhor matar os leões, não precisou, porque os mesmos leões que foram usados com artifício para matar o profeta, seriam os mesmos leões que iria devorar os seus inimigos. Deus permitiu os leões continuarem vivendo. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles que armam ciladas para te destruir, aqueles que forjam a arma para querer te destruir, aqueles que levanta forca para te destruir, aqueles que arma laço e cova para você cair, Deus vai te poupar, Deus vai te livrar, e essas próprias pessoas que se levantam vai cair nessas covas que fizeram. Essas mesmas pessoas que se levantam vai ficar na forca que levantou para a tua vida. Deu para você entender aqui? Amém? Aqui uma palavra profética, viu? Aqui uma palavra profética. E o Senhor está dizendo: não faça justiça com as tuas mãos, não queira fazer do teu jeito, deixa Deus ser o juiz das tuas causas, deixa Deus advogar aquilo que você precisa. Deus é fiel para te dar vitória, assim como deu a Daniel. Queria manchar a integridade de Daniel, não conseguiram. Intentaram contra a sua vida, ou na tua integridade. E digo mais, o nome está acima das riquezas, viu? Tentaram mexer na integridade de Daniel, mas não conseguiram. Pastor, por que o nome está acima das riquezas? É a Bíblia que diz, Provérbios 22, primeiro, que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. É a Bíblia que diz, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Infelizmente vivemos dias tão corruptos que as pessoas não estão aí nem com o nome, que é riqueza. Não está aí nem com o nome da família, o nome que tem, o nome que a família tinha de honra. Não está nem aí. Isso que é riquezas. Vende o nome por conta de riquezas,
Mas a Bíblia diz: mas digno de ser escolhido é o bom nome. Amém? Integridade. Aí diz: e a graça é melhor do que ouro e riquezas. Mas digno de ser escolhido é o bom nome. E a graça é melhor do que o ouro e as riquezas. Amém? É a graça dele que está na tua vida. É a integridade dele que foi implantada no teu viver. Pode lutar contra a tua integridade. Pode querer rotular quem você é. Mas permanecerá o teu Deus em teu favor, dizendo: eu conheço, sei quem é meu, ninguém toca. E ai daquele que tocar, ai daquele que tocar nela, ai daquele que tocar nele, prestará conta para mim. É o que Deus estava falando lá na Babilônia, lá no império Medos e Persas. Era Deus estava dizendo: tocar em Daniel, tocar em mim. Mexer em Daniel, mexe comigo. Amém? É assim aquele que vive de fé. Ninguém mancha, ninguém rotula a tua integridade, meu irmão. Amém? E não destrói a tua vida. Então diga: antes. Vamos dizer que está em Mateus capítulo 10, 28. Antes, põe aí, Mateus 10, 28. Então diga: não temais. Diga comigo: não temais os que matam o corpo e não pode matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Seu temor tem que estar em Deus. Amém? O seu temor tem que estar em Deus. Pode querer rotular a tua integridade, pode querer matar a tua vida, pode te lançar na cova dos leões, mas o Senhor vai enviar o seu anjo. Amém? Se coloque em pé. O Senhor vai enviar o seu anjo. Diga comigo: o anjo do Senhor acampa-se. Acampar quer dizer, está ali com você. Acampar está dizendo, está em tua volta, em prontidão. Está te guardando. Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Diga: aos homens devemos o respeito. Diga: aos homens devemos o respeito. Mas o temor, diga: mas o temor, olha para cima, a Deus. A Deus. Deus está falando fortemente aqui. Aos homens devemos diga, devemos o respeito. Mas o temor apenas a Deus. Ele fecha a boca dos leões. Foi o que Daniel falou. Depois que o imperador perdeu a noite e não conseguiu dormir, fez jejum, teve que fazer vigília, porque amava Daniel. E de manhã, com a voz muito triste, ele chega à boca da cova e diz: Daniel, será que o Deus que continuamente tu serve, olha o testemunho do rei, do imperador, o Deus que continuamente tu, então ele sabia que Daniel servia a Deus dia após dia. Continuidade, diga continuidade, diga continue servindo, continuidade, continue adorando, continuidade, continue crendo, continuidade, continue tendo fé, continuidade. Ainda que tente rotular a tua integridade, ainda que queira tirar a tua vida, continuidade. Aí o rei diz: será que foi possível ele te livrar?
da boca dos leões. Aí a saudação antiga, né? Do súdito ao rei diz: ó rei, vive para sempre. Quando diz assim, é uma saudação do súdito ao rei. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus. Você vai dizer: o meu Deus, que continuamente eu sirvo. Ele viu, diga, ele viu a minha integridade, que não cometi nenhum delito, nem contra ele, que há o temor, e nem contra ti, que há o respeito. Não cometi nenhum delito. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus vai fechar a boca de leões aqui hoje. Você toma posse dessa palavra? Deus vai fechar a boca de leões aqui hoje. Diga: a minha fé está ativa. Diga: eu tenho oxigênio. Eu tenho oxigênio. E posso crer no livramento do Senhor sobre a minha vida. Amém? Vamos fechar a parte de hoje. Diga: pastor, qual é a próxima característica? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira que vem nós estaremos fechando e falando das circunstâncias desfavoráveis. Ore comigo. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus servos, aqueles que enfrentaram, Pai, o frio, enfrentaram as circunstâncias e escolheram a melhor parte, estar na tua presença, ser alimentados pela tua palavra. A palavra é tua, Pai. É o Senhor que as conhece. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece os seus dilemas, as suas guerras, as suas batalhas, os enfrentamentos da manhã. Como está, Senhor, a quintura dessa guerra? É o Senhor que vê. O Senhor também vê as estratégias do adversário para querer nos destruir, Pai. Mas a nossa fé está em Ti. A nossa fé está posta em Ti. A nossa confiança está posta em Ti. E eu quero te pedir livramento, livramentos, Pai. Eu profetizo livramentos. Eu profetizo, Pai, mudança de causas. Eu profetizo no Teu nome livramentos, vitória. Eu profetizo no Teu nome honra para os Teus servos, para os Teus filhos. Honraria do Senhor, livramento do Senhor, vitória do Senhor. Peço-te neste momento e te agradeço já pela vitória, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sede com todos vós, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.